Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com o seu lar. Eu sou o irmão Jonathan Ricardo Dias, editor aqui e segundo moderador do canal Despertamento para o Arrebatamento. E nesta manhã eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Sem mais delongas, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 28 até o capítulo 23, versos de números 2 e 3, que nos dirão assim, na versão Bíblia Viva: e os profetas inventam visões, profetizam mentiras, dizendo: esta mensagem foi dada pelo Senhor, quando o Senhor não lhes disse nada. Em lugar de consertarem o muro, pintam de branco para tapar os buracos. A gente simples já se acostumou a explorar, roubar e maltratar os pobres, os fracos e os estrangeiros que não sabem se defender. Procurei um único homem que consertasse o muro, um homem que fosse justo e bom, para impedir que eu destrua sua terra. Procurei, mas não consegui achar. Outra versão vai dizer: procurei um homem que estivesse na brecha intercedendo. Por isso, diz o Senhor, jogarei sobre os israelitas a minha ira, destruirei o meu povo com o fogo do meu furor. Eu lhes darei o castigo merecido por todos os seus pecados. Capítulo 23, versículos 1, 2 e 3. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor que dizia: filho do homem, havia duas irmãs, ainda jovens, no Egito. Elas se tornaram prostitutas. Aí vai falar sobre Olá e Olibá. Vou entrar nessa passagem também, mas quero falar primeiramente sobre profetas. Profetas que têm inventado visões. Nos dias de hoje temos que ter muito perigo, muito cuidado com as revelações. Revelações hoje são muito perigosas. Pessoas correm de um lado para o outro para procurar profetas e profetisas. Está havendo uma reexplosão, um reavivamento daquilo que ocorreu no início dos anos 2010. O que, irmão Jonathan? Muitas pessoas procurando profetas, profecias, revelações, muitas vezes fora da palavra. A pessoa vai buscar até casamento fora da palavra. Pessoas não oram mais, não buscam mais, não se consagram, não jejuam, não buscam a presença do Senhor, não buscam a face do Senhor. E o Espírito Santo me traz nessa manhã para te dizer: ele precisa de alguém na brecha intercedendo pelo povo, porque tem... E não só intercedendo, mas pregando mensagens de exortação. Nós estamos despertando para um arrebatamento. E o despertamento não é esse avivamento que vemos por aí, de pulação, de gritaria, de Deus vai dar carro, vai dar casa, vai dar chave, que Deus vai te fazer prosperar, que Deus vai enviar um anjo para matar o teu inimigo. Não. Profetas têm inventado visões, como diz aqui. Muitos têm tido revelações, muitas vezes combinadas nas igrejas. E muitas pessoas têm sido enganadas com revelações, têm sido feridas. E muitas vezes deixam a igreja por causa de falsas profecias, por causa de falsas revelações, por causa de coisas que matam a fé do povo. E a palavra do Senhor vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 20:
Que ninguém se meta em culto dos anjos, dizendo coisas que não viu, estando inchado na sua carnal compreensão. Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer assim, que se alguém tirar alguma palavra, Jesus falando, testificando, João na verdade, mas através de Jesus, se alguém tirar alguma palavra deste livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida. E se alguém acrescentar, Deus acrescentará as pragas que nele estão escritas. A palavra de Deus nos é suficiente. A palavra de Deus nos basta. Tudo que nós queremos está aqui na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer que, havendo Deus falado por intermédio dos profetas, Ele hoje fala por meio do Filho. E que Filho é esse? Jesus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não corra atrás de visões, não corra atrás de revelações, não corra atrás de adivinhos. Deus chama profetas hoje, verdadeiros profetas, porque a palavra profeta no seu original é exortar, é pregar, é ensinar, é falar a mensagem de Deus. E não é necessariamente revelar. Ah, mas irmão Jonathan, você não crê em revelação? Você não crê em visão? Eu creio em visões, eu creio em revelações, eu creio em profecias. Mas hoje está muito raro. Está muito raro acreditar, está muito raro crer em profecias. Nós devemos nos apegar com a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para conhecer os pensamentos e intenções do coração. Não há nada mais revelador no coração do homem do que a palavra de Deus. E aqui ele continua dizendo que muitos profetizam mentiras, dizendo: esta mensagem foi dada pelo Senhor quando o Senhor não lhes disse nada. Tem muitos aí falando, o Senhor falou. Alguns brincando até com uma frase muito séria, que é a frase, assim diz o Senhor. Tem muitos brincando com essa frase. Deus não tem uma multidão de profetas, tanto quanto a gente imagina. Deus tem alguns, porque hoje são poucos os que se santificam, são poucos os que buscam, são poucos os que realmente pagam preço e se consagram. E todo mundo hoje quer ser pregador, quer ser profeta, quer ser apóstolo, quer abrir agenda. Esse negócio de abrir agenda, onde está na Bíblia que um profeta abria agenda? Onde está na Bíblia que Eliseu, por exemplo, vamos pegar Eliseu. Eliseu dizia assim: eu vou abrir agenda para pregar dia tal na escola de profeta de Betel. Eu vou abrir agenda para pregar dia tal na escola de Gilgal. Eu vou abrir agenda para pregar na escola de Ai, na escola de Jericó dia tal. E vai ser dias de poderoso avivamento. O cego vai andar, o cego vai ver, né? Perdão. O coxo vai andar. Quando que os profetas na Bíblia, quando que os apóstolos, quando que Paulo abriu agenda para ir pregar de igreja em igreja? Paulo não abria agenda. Pedro não abria agenda. Jesus não abria agenda. Jesus não tinha horário marcado para ir pregar. Jesus não tinha data marcada para ir pregar nos lugares. Jesus ia. Simplesmente ia quando sentia de ir pregar. Não importava o momento, não importava o lugar. Mas o que tem a ver a agenda aberta com isso? Deus não precisa de ser empresário de ninguém. Deus não é empresário de ninguém para ter agenda aberta.
Tem gente que faz de Deus o seu empresário, cantores, pregadores, muitos deles vivendo em pecado, muitos deles vivendo na prática do erro, e no altar pregando, exortando, esbravejando, dizendo mentiras, batendo no povo com uma mensagem que nem eles vivem. Estão batendo no povo. Se vivessem, até aí tudo bem, mas não vivem aquela mensagem. Estão pregando apenas para se aparecer e batendo no povo. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com esses tipos de falsos cristãos. Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. São Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas. E vai dizer antes, né? Do 21 ao 23 vai dizer assim: que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. E Jesus lhes diz: e lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente que acha que Jesus é palhaço, que Jesus é idiota, perdão da expressão, que se pode brincar com o Senhor Jesus, que se pode brincar, que se pode utilizar de qualquer maneira para com Ele. Mas com Deus não se brinca. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 6, se não me engano, versículo 8. Se não estou enganado, versículo 8, que vai dizer que de Deus não se brinca, que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ezequiel vem exortando desde o capítulo 13 sobre profetas que viam, falava que o Senhor falava quando o Senhor não falou. E é triste, meus amados, porque nos dias de hoje tem se criado até live de revelações. E os homens e mulheres de Deus que se levantam contra esses charlatões são chamados de endemoniados. Eles inventam todo tipo de acusações contra os profetas, verdadeiros profetas de Deus. Dizem que são endemoniados. Dizem que estão em pecado, começam a inventar pecado. O diabo começa a lembrar pecados do passado na mente deles para eles acusarem os servos de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: quem os acusará? Quem os condenará? Porque é Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E tem muitos hoje fazendo o papel de Satanás, porque a palavra Satanás significa acusador. O diabo vem para acusar. O diabo vem para atacar, para acusar dos pecados das pessoas. E muitos desses profetas também em revelações diz assim: você talvez tenha se deparado com algum desses aí na internet. Deus está me revelando aqui agora o Espírito que não me deixa se enganar, que tem pessoas em pecado nesta live. Irmãos, toma muito cuidado, porque Deus não envergonha ninguém. Isso aí, além de ser falsa profecia, isso aí dá processo. Deus não envergonha ninguém pelas redes sociais em revelação, ainda mais em uma revelação ao vivo. Deus não trata dessa maneira. Tudo que nós precisamos está na palavra. Jesus disse em João 6,63: as minhas palavras são espírito e vida. Se apegue à palavra, pelo amor de Deus. Para de correr atrás de fulano, de cicrano, de Bertrano, que diz, que revela, que fala, que vê. Não vê nada. Está escutando muitas vezes a história da pessoa para ir relatar para os outros, para fuxicar, para dar risada, para rir dos sonhos.
daquelas pessoas. Esse é o sentido daquele louvor: não conte os seus sonhos a ninguém. Não é orar para Deus não ouvir. Tem gente que ora para Deus, ora em pensamento para Deus e o diabo não ouvir. Que Deus ouve em pensamento e o diabo não ouve. Não é esse o sentido do louvor, não. O sentido do louvor ali é não contar os seus sonhos a pessoas. Tem gente que abre o coração para qualquer um que sai revelando a vida. Um dos 9 dons de 1 Coríntios 12 é o dom do discernimento. Tenha discernimento, pelo amor de Deus. 1 João 4:1 vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo aquele que diz que Jesus não veio em carne e nega a encarnação de Cristo, esse é o enganador. Mas ele dá uma promessa no versículo 4: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amados, maior é o que está em nós do que os falsos profetas. Tenha discernimento. Três coisas que uma pessoa que não tem o dom de revelação do Espírito, ela não consegue fazer: clamar o nome de Jesus. Segundo, dizer que Jesus é Cristo e Senhor, ou seja, chamá-lo de Senhor Jesus ou Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente Jesus. E terceiro, dizer que Jesus é Deus que se fez homem, veio em carne e habitou entre nós. Se a pessoa não conseguir falar que o nome de Jesus, não conseguir falar que Jesus é o Senhor, e não conseguir confessar que Jesus é o Deus que veio em carne, se fez homem e habitou entre nós, não é o Espírito de Deus que está falando ali, é espírito de engano. Cuidado! E ele continua dizendo aqui: em lugar de consertarem o muro, pintam de branco para tapar os buracos. Tem muita gente que, em vez de restaurar a casa de Deus, como fez Neemias também foi muito atacado pelos falsos profetas que tentavam o amedrontar. Muita gente que, em vez de restaurar a casa de Deus, está tapando os buracos, está emendando: aqui está muito bom, aqui está muito bem, deixa assim, deixa assado. Não, a palavra de Deus vai dizer assim: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Deus te chama hoje a consertar a casa de Deus. Deus te levanta neste dia hoje, como ele levantou Ezequiel no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E vai dizer: ouvi a voz daquele que me levantava, e o Espírito me pôs em pé, e ouvi a voz do que falava. Você está sendo levantado nesta manhã para ser boca de Deus. E se você escutar esta palavra e disser: ah, não é comigo, ah, não é comigo, é coisa da cabeça, ah, não, ele não, ah, porque ele não prega prosperidade, porque ele não prega vitória. A maior vitória está no sangue de Jesus, meu amado. A maior vitória é você saber que você é salvo e que você vai subir no arrebatamento. Tem gente que faz da casa de Deus um verdadeiro supermercado, e por isso procuram profetas que inventam essas visões e profetizam essas mentiras, dizendo: Deus vai dar,
Deus vai fazer. Conta 21 dias, conta 30 dias, conta 40 dias. Que Deus vai fazer algo tremendo, maravilhoso. Muitas vezes conta um determinado número de dias, chega lá um parente da pessoa morre, porque naquilo ali não é profecia de Deus. Aquilo é palavra lançada pelo inimigo contra a pessoa. Toma cuidado. Cuidado com muitas profecias, cuidado com muitas profetadas que tem por aí. Deus te chama a restaurar a casa dele e não emendar o erro. Não apenas passar ali uma cal, porque aqui na versão mais tradicional da Bíblia vai dizer assim que pintavam com a cal. Deus não está te chamando para pintar os buracos de branco, mas restaurar a casa dele. Aleluias. Aleluias. Ezequiel capítulo de número 18 vai dizer o seguinte, se eu não me engano, Ezequiel 18 e Ezequiel capítulo 3 e Ezequiel 33 também vai dizer assim que Deus o escolheu para ser atalaia, vigia do povo de Israel. Se ele avisasse ao homem que devia morrer, que o homem ia morrer, e o homem se arrependesse, ele estava livre. Se ele anunciasse, o homem não se arrependesse, ele também estava livre. Mas se Deus mandasse ele pregar, ele pregasse e nenhum dos dois, tanto ele não pregasse e a pessoa não aceitasse a mensagem, os dois estavam condenados. Você talvez nessa manhã ouve essa palavra e o Espírito Santo está te chamando a ser boca de Deus nessa terra. Está te chamando a ser como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como João Batista. Não fuja do teu chamado. Não fuja daquilo para o que Deus te chamou. Paulo vai dizer a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia pela imposição das mãos do presbitério. E depois ele vai dizer a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Timóteo tinha o dom de exortação e Paulo vai dizer: rogo-te que não desprezes o dom que há em ti. Despertes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não te deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de moderação, de ousadia, de temor. Temor não, mas Ele te deu espírito de ousadia. Ele te deu espírito ousado, um espírito moderado. Deus não te chamou para ficar escondido na caverna. Deus não te chamou para ficar escondido para sempre. Talvez você é como aquela pessoa da parábola dos talentos de Mateus 25, que está enterrando o talento que o Senhor te deu. Não faça isso. Deus vai pedir conta de cada talento que Ele te deu na tua mão. Deus vai pedir conta de cada talento. Deus vai pedir conta de cada coisa que Ele deu nas tuas mãos. Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas das palavras que você deixou de pregar, das mensagens que você deixou de pregar. Ah, irmão Jonathan, mas isso é no tempo da lei. No tempo da graça nós não temos esse fardo. Como não temos esse fardo se Paulo fala em 1 Coríntios 9,16 que se eu prego o evangelho
gratuitamente. Presta bem atenção. Ele disse: eu prego gratuitamente, me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar a palavra. Será cobrado de mim. E também eu te digo, se você enterrar o dom que há em você, será cobrado de você. Se você enterrar o talento, será cobrado de você. Não deixe os dons do Espírito Santo se apagarem na sua vida. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixe o dom de Deus se apagar na tua vida. Versículo 30: procurei um homem, um único homem que consertasse o muro, ou seja, que estivesse na brecha, um homem que fosse justo e bom, para impedir que eu destrua a sua terra. Procurei, mas não consegui achar. Isso me lembra aquela passagem que Abraão clama: Senhor, se houver 50 justos em Sodoma, o Senhor poupará a cidade. Se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10, se houver 5. E se eu não me engano, ele diz assim: se houver apenas 3. Eu não gosto de falar nada que está fora da palavra. Se eu não me engano, é isso mesmo. E Abraão diz assim: por amor, se aos 50 dos que faltarem 5, se acharem 40, ele falou até os 10, se tiver 10 justos naquela cidade, Senhor, o Senhor poupará. Abraão dizia aquilo ali para Deus porque na cidade de Sodoma só havia Ló de justo. E ainda assim Ló pecava contra o Senhor. Neste dia de hoje, Deus te chama a ser um intercessor na brecha. Deus te chama a interceder. Deus te chama a interceder pela sua cidade, a clamar pela sua cidade. Deus te chama a ser um homem e mulher de oração. Deus te chama a ser uma pessoa de oração, de intercessão, que clama, que geme pelas almas, porque 1 Timóteo 2,1 vai dizer assim: admoesto que faço súplicas, ações de graças, intercessões, deprecações por todos os homens. Tem pessoas que não gostam de orar. Tem pessoas que não gostam de buscar, e Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas da tua desobediência, muitas vezes de não orar, de não interceder, de não buscar. Deus conta com você para essa tarefa. Não está sendo imposta uma obrigação, não está sendo imposto um fardo, um peso nas tuas costas. É um privilégio pregar a palavra, é um privilégio louvar ao Senhor, é um privilégio usar os dons que o Senhor te deu. Não deixe de pregar a palavra. Não deixe de pregar, não deixe de anunciar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Não deixe de pregar a palavra, não deixe de exortar, exorta a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, consola, corrige, exorta, ajuda a igreja, mas não deixa de cumprir o ministério que o Senhor te deu. Colossenses 4,17 vai dizer assim: atenta e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que o Senhor te deu para que o cumpras. Tem muito crente que não atenta para o ministério que o Senhor dá e ainda deixa cumprido pela metade. E Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas.
porque ele tem procurado com os olhos dele por toda a terra, procurando alguém para interceder e não tem achado ninguém. Por que será? Porque todos são pecadores? Não, porque não tem ninguém justo e bom para interceder. Não tem ninguém disposto a interceder. Não tem ninguém disposto a clamar. Não tem ninguém para dobrar os joelhos e clamar: Senhor, tem misericórdia do povo. Tem misericórdia dessa cidade. Tem misericórdia das almas dessa cidade. Dá-me as almas dessa cidade, senão eu morro. Dá-me as almas, senão eu morro. Versículo 31. Ainda no 30 diz assim que Deus procurou, mas não conseguiu achar. Versículo 31. Por isso diz o Senhor: jogarei sobre os israelitas a minha ira. Vou me deter por aqui. Diz o Senhor: jogarei sobre os israelitas a minha ira. Aqui a palavra era para Israel, mas em Gálatas vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Hoje persiste muita maldição no mundo, persiste muita condenação, muita praga no mundo por causa da maldade das pessoas, por causa daquilo que é pecado. E muitas vezes nas igrejas tem sido ensinado o seguinte: os seus pecados presentes, passados, presentes e futuros foram perdoados. Não é necessário você pedir perdão dos seus pecados, não é necessário você se arrepender. Mas aqui diz assim: por isso diz o Senhor, jogarei sobre os israelitas a minha ira. Veja aí no mundo, surto de coronavírus no mundo. E foi profetizado no início do ano. Eu digo de mim mesmo que eu não acreditei na profecia de que viria uma doença sobrenatural que ninguém descobriria de onde ela vinha, para onde ela voltaria. Eu não acreditei. Mas está aí, ela veio e está ceifando vidas. Enchentes em todo o Sudeste. A ira de Deus está sendo derramada sobre o Sudeste e Ele clama a nós, Ele chama a nós a clamarmos, nos arrependemos e pedimos perdão, antes que seja tarde demais. A palavra diz lá em 2 Crônicas 7, 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Brasil, o Senhor Jesus me manda te dizer, e assim diz o Senhor: faça um jejum, clame e arrependa-se dos teus pecados, arrependa-se dos teus erros, Brasil, clame pela misericórdia do Senhor, clame pela misericórdia de Deus, se ponha na brecha, clame pela misericórdia, pois o mundo está gemendo. A criação está gemendo na expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E Deus continua dizendo: destruirei o meu povo com o fogo do meu furor. Eu lhes darei o castigo merecido por todos os seus pecados. A palavra diz que Deus derramará 7 taças da ira dele sobre o mundo ímpio, na grande tribulação. E nós temos que despertar, porque a palavra diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Desperta, ó tu que dormes. Desperta você muitas vezes que não tem mais forças ou que tem enterrado o seu talento. Você que talvez tenha faltado nos cultos da igreja. Decidiu, eu vou virar um desigrejado. Não é nem pelas ofensas dos outros. Você disse, eu vou ficar na minha casa assistindo o Faustão, assistindo o programa Silvio Santos, assistindo qualquer outro programa na televisão. Eu não vou na igreja não, deixa pro próximo culto. E ali você vai adiando, e você vai, na terça-feira você fica assistindo a novela das 7, das 8, das 9. E na quinta-feira a mesma coisa, no sábado a mesma coisa, no domingo você tá assim de novo. Daqui a pouco você tá afastado. E o Senhor vai punir. Torna a dizer, tem gente que diz, mas nós estamos na dispensação da graça. Paulo vai dizer o seguinte, eu entendo que não é só sobre mulher ali, sobre mulher do outro que Paulo vai dizer. Ele diz, o Senhor é vingador. O Senhor retribui. A palavra diz que o Senhor Jesus diz assim, minha é a vingança, eu a recompensarei. Com Deus não se brinca. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Te arrepende onde você estiver. Te arrepende onde você estiver e estiver escutando essa mensagem. Peça perdão e clame ao Senhor, para que Ele não derrame da sua ira sobre ti. E nos três versículos do capítulo 23 que eu li, vai falar sobre Olá e Olibá, que é Samaria e Jerusalém, que eu entendo ser o crente meia boca e o crente que era fiel, que é fiel muitas vezes, mas ambos, ainda jovens no Egito, se prostituíram. Hoje Jesus Cristo quase não tem uma igreja na terra. Ele vem buscar uma igreja dentro da igreja. Ele vem buscar um povo remanescente, e são muito poucos os que vão subir. Tem muito povo de Deus no mundo, tem muita igreja no mundo. Tem muita população que se diz cristã, mas poucos vão subir. Poucos vão ser arrebatados, porque a igreja ficará aqui, mas a noiva subirá para encontrar com o Senhor Jesus. E essa noiva tem que estar sem mácula, sem mancha, sem mácula nenhuma, lavada pela palavra, lavada pela palavra, pelo Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque a santificação. Busque, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Se desligue um pouco das coisas deste mundo, busque mais a Deus em oração, intercessão. Faça consagração com Deus, busque, interceda. Busque nas madrugadas, tenha mais fome de Deus, peça mais fome para Deus. Peça ao Espírito Santo que tenha mais fome de Deus, e Deus vai dar mais fome dele para você. Mais fome do que fome de alimento de pão e de água. E eu termino essa pregação dizendo a você, te arrependa. Te arrependa e não corra atrás de profetas falsos que têm inventado, dizendo, Deus mandou falar, Deus mandou dizer. Eis que eu te digo, eis que eu te falo. Deus disse, Deus falou, quando Deus não falou coisa nenhuma. A palavra de Deus, ela só vem verdadeiramente quando vem com assim diz o Senhor. Era assim que os profetas falavam. E quando essa palavra é falada com peso, você sente o Espírito Santo.
E o povo é levado não à prosperidade, mas ao arrependimento. Eu vou encerrando por aqui essa live, esta pregação. Deixo com todos a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Creia, a tua fé no Senhor Jesus Cristo com certeza te levará à vitória e te dará vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique com Deus, fique em paz e medite nesta passagem. Deus te chama a levantar brechas. Deus te chama a reparar brechas. Deus te chama a ser um homem, uma mulher que pregue a sua santa palavra, o seu santo evangelho. E exorte e pregue a palavra à igreja e ao mundo, a tempo e fora de tempo, pregando arrependimento. Fique com Deus. Fique em paz. Amém, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.